Nessa aula nós vamos falar de interpolação polinomial. Eu começo colocando o seguinte contexto. Imagina que você tem uma função complicada, que você precisa lidar com ela. Pode ser uma função que a fórmula que define ela é um pouquinho complexa, ou pode ser uma função que não tem fórmula. Por exemplo, um simulador computacional que você pode colocar alguns parâmetros de entrada e ele te dá uma resposta de saída. Isso é uma função também, mas que você não tem uma fórmula algébrica como essa da esquerda para representar. Imagine que em um contexto como esse, você precisa manipular a função, derivar ela, integrar. Isso pode ser complicado de fazer à mão ou até impossível, se for no caso de um simulador computacional. Como é que a gente procede nesse cenário, então? Eu vou deixar uma ideia no ar. Imagine que você consiga avaliar essa função em alguns pontos, e aí você usa esses pontos para construir uma função mais simples que representa o comportamento dessa função complicada. É isso que a gente vai fazer nessa aula. Essa ideia de aproximar o comportamento de funções a partir de pontos, a gente já viu nas aulas anteriores, né? Quando eu falei de interpolação e regressão, são duas formas de fazer isso. Eu já detalhei nesse curso aqui regressão, que você tenta encontrar uma função que passa próxima de todos os pontos que você tem. O que eu vou fazer hoje é falar de interpolação, onde você tem uma função que passa em todos os pontos que você tem. Regressão, eu já havia comentado, que ela aproxima bem o comportamento, a tendência dos dados, quando você tem um contexto de muitos dados e muitos ruídos. Mas se você está num contexto que você tem uma quantidade pequena de dados, dados bem comportados, tipo esse aqui, sem ruído, pode ser que uma função interpolante seja mais interessante. E é isso que a gente vai usar aqui hoje. Então, deixa eu definir de maneira precisa o problema de interpolação. Imagina você ter um conjunto de n mais 1 dados, n mais 1 pontos. Esses pontos são definidos por pares ordenados, e a condição que eu vou exigir é que esses pares ordenados aqui, 2 a 2, tenham abscissas distintas, ou seja, o valor de x de cada par ordenado desse é diferente. A gente quer encontrar uma função interpolante com a seguinte característica. Quando eu avalio a função interpolante no valor da abscissa, eu tenho o valor da ordenada correspondente. Então, essa função interpolante vai conter todos esses pontos aqui em seu gráfico, né? Essa condição aqui, o que ela diz é que todos esses pontos estão contidos no gráfico da função. Como é que é o processo de construção dessa função? Primeiro eu postulo uma forma algébrica para ela, como vocês estão vendo aqui. Eu estou dizendo que o P de x é uma combinação linear, é uma função dessa forma, Cn, φ n de x, mais Cn menos 1, φ n menos 1 de x, etc. C1, φ1 de x, C0, φ0 de x. Esses φs aqui são funções conhecidas. Vocês têm o direito de escolher elas. A única exigência é que elas sejam linearmente independentes, ou seja, uma não seja múltiplo da outra. Já os coeficientes são objetos que eu vou ter que determinar. A ideia é muito parecida com a da regressão, né? Na regressão eu também fazia isso. O que vai mudar aqui é a estratégia de cálculo dos coeficientes. Como eu determino esses coeficientes vai ser ligeiramente diferente de como eu determinava eles na regressão. Tá? A segunda etapa é o cálculo dos coeficientes em si, que eu vou mostrar agora como é que a gente pode fazer. Eu postulei essa função interpolante aqui, e eu sei que essa característica dela ser interpolante diz que ela contém todos os pontos da amostra, né? Ela passa por todos aqueles pontos que eu conheço. Então, se eu jogar o x0 na fórmula do P, eu tenho y0. E eu jogando x0 nessa fórmula aqui, eu fico com Cn, φn de x0, etc. C1, φ1 de x0, C0, φ0 de x0. Se eu jogar o x1 aqui agora, eu substituo x por x1 nessa fórmula aqui, e do lado direito eu tenho y1. Se eu fizer isso para todos os pontos, eu fico com esse sistema de equações aqui, né? Na regressão, isso não era exato, não era um igual, era um aproximado. Agora eu tenho uma igualdade aqui. Eu vou reescrever aquele sistema, então, num formato matricial. Vocês podem ver aqui que a matriz é definida pelas funções que eu escolhi e pelos valores das abscissas. Então, essa matriz ela é composta por números que eu conheço. O lado direito é definido pelas ordenadas dos pontos, então eu também conheço o B. Eu não conheço o x, que é um vetor definido pelos coeficientes dessa função interpolante. Esse sistema aqui é quadrado, né? E as colunas dele são definidas por funções que são linearmente independentes.
Elas serem linearmente independentes significa que uma coluna nunca vai ser múltiplo da outra. Então, eu tenho todas essas colunas aqui formadas por vetores linearmente independentes. Desse modo, o determinante dessa matriz A é diferente de zero, e esse sistema, então, tem solução única. Se eu resolver esse sistema, então, eu calculei os coeficientes da minha função interpolante. Vamos ver um exemplo aqui. Nesse programa aqui tem uma certa função complicada, e eu vou avaliá-la em alguns pontos. E depois eu vou usar esses pontos para construir duas funções interpolantes que aproximam o comportamento dessa função f. E depois eu vou plotar o resultado. Eu já executo isso no Octave, mas deixa eu discutir aqui antes. Eu executar, eu vou obter esses pontos aqui. A função complicada que gerou esses pontos é essa função aqui. Tá? Você pode pensar que você não conhece uma fórmula para ela, ou ela é definida por um simulador computacional, tá? Nesse caso você não tem uma fórmula, ou ela é complicada e eu, para manipular ela, eu não gostaria de usar essa fórmula aqui, eu gostaria de usar uma fórmula mais simples. Vocês estão vendo aqui 5 pontos em rosa que estão no gráfico dessa função original. Eu posso aproximar o comportamento dessa função original por um polinômio de quarto grau, por exemplo. Aí, aqui é um cenário onde isso acontece. Olha. Vocês teriam uma função como essa aqui vermelha aproximando o comportamento dessa função preta. Embora esses gráficos não sejam muito diferentes, até entre os pontos, a função vermelha até que é uma aproximação razoável para o comportamento dessa função preta, fora do intervalo onde esses pontos estão contidos, ela começa a ser mais discrepante, né? Então, eu posso usar, de repente, uma outra função interpolante, essa daqui, que combina o quê? Combina um polinômio de grau 2 com uma exponencial decrescente e uma exponencial decrescente quadrática, né? Essa outra função aqui interpolante, vocês veem que aproxima muito melhor o comportamento dessa função complicada que está definida pelo gráfico tracejado. Eu vou rodar esse programa aqui, ó, é exatamente aquele programa que eu tenho lá, e se vocês fizerem isso, vocês veem aquela figura que eu acabei de mostrar. Tentem fazer isso vocês, rodar esse programa. O que eu quero falar aqui agora é particularizar um pouco esse problema de interpolação que eu acabei de mostrar. Eu mostrei um problema bem genérico de interpolação, onde as funções que vão construir a função interpolante podem ser, em princípio, qualquer função contínua. Só precisa ter um conjunto de funções linearmente independentes. Uma escolha bem natural para essas funções são polinômios. Então, o que eu vou fazer aqui agora é escolher aqueles φ como sendo polinômios. Eu vou escolher o φj como sendo o polinômio x elevado a j. Isso aqui é chamado uma base monomial, porque cada função φ aqui vai ser um monômio polinomial, como isso aqui. O φ0 vai ser 1, o φ1 vai ser x, o φ2 vai ser x ao quadrado, o φn vai ser x elevado a n. Aquela matriz do sistema linear que a gente tem que resolver para calcular os coeficientes da interpolação, se eu colocar os φs com essa forma aqui naquela matriz, ela vai ficar com esse formato que vocês estão vendo aqui. A primeira coluna, você tem as abscissas elevado a n, na segunda, as abscissas elevado a n menos 1, etc. Na penúltima, você tem o valor das abscissas, e na última, você tem uma coluna de uns. Um sistema linear que tem uma matriz com essa estrutura aqui, ele é conhecido como sistema linear de Vandermonde, porque essa matriz aqui na literatura de matemática, ela é conhecida como matriz Vandermonde. E as matrizes de Vandermonde têm uma característica que é o determinante diferente de zero. Pela estrutura da matriz, não é difícil provar que esse determinante é diferente de zero. A gente sabe disso também pela escolha dessas funções aqui como sendo linearmente independentes, né? Então, esse sistema tem solução única. Se eu resolver eles, eu encontro um interpolante polinomial dessa forma aqui, né? Eu vou fazer agora um outro experimento computacional. Vocês estão vendo esse programa aqui. Eu vou resolver ele, eu estou dando 3 pontos aqui. O ponto 1, 1, o ponto 2, 3 e o ponto 4, 3. O Octave tem um comando chamado Vander, que se eu passar essas abscissas aqui, ele vai construir aquela matriz de Vandermonde, que está aqui, automaticamente. E esse vetor y-dat aqui, ele tem justamente as ordenadas que eu preciso. Então, a contra a barra y-dat vai me dar os coeficientes dessa interpolação. Esse programa aqui também está calculando isso. Depois que eu tiver esses coeficientes aqui, eu posso usar esse comando polyval, que eu passo os coeficientes do polinômio e um x, e ele avalia o polinômio nesse x aqui. Eu estou fazendo uma função aqui de x com esses coeficientes, então esse p aqui
é um comando para executar uma função polinomial com esses coeficientes. Depois eu gero uma grade de pontos entre 0 e 5 e vou calcular os y dessa grade de pontos avaliando esse polinômio que eu acabei de definir nesses valores de x aqui. Depois eu vou plotar isso. Vamos lá no Octave? Aqui está aquele programa, e se eu avaliar ele, ó, vocês estão vendo os 3 pontos aqui e uma função interpolante na forma de parábola, né? Ela tem grau 2, né? Por quê? Porque eu tenho 3 pontos aqui, com 3 pontos eu posso determinar 3 coeficientes. Um polinômio que tem 3 coeficientes é um polinômio daquele estilo lá que eu mostrei, que tem 3 coeficientes, ele tem grau 2, né? Se vocês voltarem aqui no Octave, ó, eu vou voltar aqui e mostrar os coeficientes. Os coeficientes que eu estou obtendo aqui são definidos por esses números aqui. Agora, vê os valores fracionários aqui. Um parece que é um inteiro 4, o coeficiente do meio, né? O primeiro coeficiente, o C2, vê se parece que é 2/3, né? Isso aqui são aproximações decimais para números racionais, né? Se a gente voltar aqui, a gente vê que é menos 2/3, 4 e 7/3. Esses são os coeficientes desse polinômio quadrático aqui. Eu quero apresentar agora a fundamentação teórica desse método de interpolação polinomial. É um teorema que diz o seguinte: para qualquer conjunto real com n mais 1 pontos, que tem abscissas distintas, existe um único polinômio de grau menor ou igual a n, tal que esse polinômio avaliado em cada uma das abscissas aqui produz as ordenadas desse conjunto de dados aqui. Tá? Em outras palavras, esse teorema está dizendo que existe um polinômio que interpola n mais 1 pontos com abscissas distintas. Esse polinômio é único e tem grau menor ou igual a n. Eu queria mostrar agora um exemplo onde eu tenho uma função que eu não tenho uma fórmula. Tá? É o caso de um simulador computacional. Eu tenho um simulador de epidemias aqui, chamado Epidemic, que vocês podem baixar ele nesse site aqui, www.epidemiccode.org. Esse simulador aqui, ele tem vários modelos epidemiológicos programados, e um deles é chamado modelo SIR. S de suscetíveis, I de infectados e R de recuperados. Esse modelo aqui, ele descreve a dinâmica de pessoas durante um processo epidêmico onde uma certa doença infecciosa é transmitida dos suscetíveis para os infectados permanecem doentes algum tempo e depois se recuperam da doença. A gente tem um sistema de equações diferenciais ordinárias, como esse aqui, descrevendo essa dinâmica aqui. Eu preciso integrar esse sistema aqui para conhecer o tamanho dessas 3 populações. Esse programa faz isso, tá? E eu vou mostrar ele aqui agora no Octave. Se a gente vier aqui, esse programa aqui pode ser baixado naquele site, e se eu executar ele, vocês vão ver aqui que ele vai produzir essa imagem aqui, tá? Essa imagem está aqui, e aqui embaixo estão os parâmetros que eu usei para simular esse processo epidêmico. Vocês veem que os suscetíveis decaem monotonicamente com o tempo, os infectados crescem muito rápido inicialmente, até que atingem um pico e depois começam a cair. Os recuperados, eles têm um certo atraso com relação aos infectados, né, porque eles começam a aumentar depois que as pessoas se curam da doença, e eles vão aumentando monotonicamente também. Essa curva em rosa aqui é uma curva de infectados acumulados, né? Aqui é a curva de infectados no tempo t, e aqui é o total de infectados no tempo t. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. A gente está vendo que tem um pico nos infectados. Às vezes, para diminuir a intensidade de um processo epidêmico, você gostaria de achatar essa curva dos infectados aqui. É o famoso achatar a curva. Para achatar a curva, o que você quer é o quê? Diminuir a altura do pico. Você quer jogar o pico para baixo e você quer jogar a localização dele temporal mais para a direita, né? Você quer levar o pico mais para frente no tempo e diminuir a intensidade dele. Então, a localização temporal do pico é um dia aqui, nesse domínio do tempo, e esse dia depende de um parâmetro beta, que está aqui nessas equações diferenciais, que é a taxa de infecção. Então, eu gostaria de encontrar uma taxa de infecção que maximiza o dia do pico. Qual tem que ser a taxa de infecção aqui nesse processo epidêmico para que o dia do pico ocorra o mais para frente possível? Essa função aqui, tempo, dia do pico em função do beta,
ela não tem uma fórmula explícita, ela é resultado, existe uma relação funcional entre o dia do pico e o beta, mas essa relação funcional é definida por um programa de computador. O programa faz certos cálculos que retornam esse número, mas ele não tem uma fórmula, como uma fórmula algébrica para expressar isso. Então, como é que eu faço nesse caso aqui? Uma solução que eu posso fazer é o seguinte, eu posso avaliar esse programa aqui eu posso rodar isso aqui para alguns valores de beta distintos, e eu rodei aqui para 4 valores, para beta igual a 1/3, 1/4, 1/5 e 1/6. E eu cataloguei aqui o dia do pico para cada uma dessas taxas. Para 1/3 ocorre aos 60 dias, 1/4 aos 96 dias, 1/5 aos 147 dias e 1/6 no dia 142. Vocês estão vendo que não é monotonicamente crescente isso aqui, né? Aqui eu continuei diminuindo a taxa e o dia do pico voltou para trás no tempo, né? O que eu vou fazer é construir um polinômio que interpola esses pontos aqui. Então, esse polinômio vai aproximar a minha função t de beta, tá? Eu poderia fazer isso resolvendo aquele sistema linear, montando a matriz, montando o vetor B e resolvendo o ax igual a b. Só que o Octave disponibiliza para nós um comando chamado polyfit que faz isso automaticamente. Ele já tem aquele processo de solução do sistema linear programado aqui dentro. O que eu preciso passar para esse polyfit é as coordenadas dos pontos que eu quero interpolar. Aqui o beta é o vetor de abscissas e o t beta é o de ordenadas. E esse 3 aqui é o quê? É o grau do polinômio que eu quero interpolar. Se eu tenho 4 pontos aqui, dá para eu passar um polinômio de grau 3, né? Então, eu vou aproximar essa função aqui para um polinômio de grau 3. Depois eu vou querer maximizar essa função, né? Eu queria encontrar o valor de beta que maximizava essa função. Para maximizar, a gente precisa derivar igual a 0, né? Então, esse polyder é um comando que vai derivar um polinômio cujos coeficientes são esses aqui. Então, eu vou passar os coeficientes que eu acabei de calcular para isso aqui, e ele vai me dar os coeficientes do polinômio que corresponde à derivada desse polinômio original. E depois eu quero igualar esse polinômio que corresponde à derivada a 0 e resolver ele, ou seja, resolver um polinômio igualado a 0 é calcular as raízes dele. Eu vou usar o comando roots, que me calcula as raízes desse polinômio. Isso aqui é o beta que eu quero, né? Depois eu vou plotar o resultado. Vamos lá no Octave. Está aqui, eu vou executar o programa. Se vocês executarem o programa, vocês vão ter uma imagem assim. Em rosa aqui, vocês estão vendo aqueles 4 pontos que eu tinha obtido com o simulador. E o polinômio de grau 3 que interpola ele está aqui. Tá? Esses 2 tracejados que vocês estão vendo aqui correspondem aos extremos locais que o programa achou. A gente derivou um polinômio de grau 3 igual a 0. Isso vai dar um polinômio de grau 2. O polinômio de grau 2 tem 2 raízes e elas estão representadas aqui por essas linhas verticais tracejadas. Uma corresponde a um máximo local, a gente está vendo, e outra a um mínimo local. Eu volto a lembrar que esse polinômio ele não é a função que representa o dia do pico. Ele é uma aproximação para ela. Tá? Se eu usasse aquele simulador computacional para avaliar isso para muitos pontos, eu ia obter essa função vermelha aqui. Tá? Essa função vermelha aqui ela é construída com muitos pontos, muitos valores de beta, e ela te dá o dia do pico. Então, ela é como se fosse a função verdadeira. Né? Vocês estão vendo aqui que o polinômio azul ele não é igual, mas que ele representa razoavelmente bem o comportamento, né? Bem nessa região aqui, um pouco menos nessa daqui, tá? E que vocês estão vendo aqui que essa função vermelha tem um pico aqui, nessa região. Ela tem um máximo local aqui e um mínimo local aqui nesse ponto extremo aqui embaixo. Então, o meu polinômio interpolador, ele aproximou muito bem o valor máximo dessa função. O mínimo ele não aproximou tão bem, né? Vocês estão vendo, mas também não botou muito longe. Então, quando a gente tem esse contexto de um simulador computacional que a gente precisa fazer contas tipo derivar, integrar, é muito comum a gente usar funções interpolantes para obter aproximações para a função que a gente não tem uma fórmula, como vocês estão vendo nesse exemplo aqui. Tá bom? Então, com isso a gente fecha essa primeira parte de interpolação. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, pode curtir ele, pode compartilhar nas redes sociais. Se vocês gostam dessas aulas, podem seguir o nosso canal no YouTube, tá? E eu vejo vocês na próxima aula.